Olá, alunos! Estamos de volta aí para dar continuidade à correção das atividades de divisão na página 130. Passei um vídeo aí explicando para vocês como é que resolve as atividades aí da página 130, número 2. Nós resolvemos aí a letra A. Agora, na letra B, o que nós vamos resolver? Junto com o colega, analise os restos de cada divisão. O que é possível perceber? Então, nessa atividade aí, o que nós podemos perceber analisando os restos dessa divisão? Nós podemos observar, então, aí no quadro, que os restos da divisão, por exemplo, por 2, quando pegamos de 0 a 12 e dividimos por 2, podemos perceber que o resto pode ser 0 e 1. Na divisão por 3, o resto pode ser 0, 1 e 2. Na divisão por 4, podemos perceber que o resto pode ser 0, 1, 2 e 3. Na divisão por 5, podemos perceber aí que o resto pode ser 0, 1, 2, 3 e 4. E assim, consequentemente, podemos então analisar os restos de cada divisão. Então, vocês vão responder aí a análise que nós fizemos em cada divisão, analisando o resto. E na letra C, vocês vão responder as atividades aí. Veja bem. Quais são os restos possíveis na divisão de um número natural por 3? Quais são os restos possíveis na divisão de um número natural por 3? Então, nós podemos aí dizer que na divisão por 3, você vai lá na divisão por 3, né? Então, por 3, você vai responder o que aí? Que os restos possíveis na divisão por 3 é 0, 1 e 2. Observe lá para vocês a divisão, ó. 0, 1 e 2. Esses são os restos possíveis. E quais são os restos possíveis na divisão de um número natural por 5? Então, os restos possíveis na divisão por 5 pode ser 0, 1, 2, 3 ou 4, ok? Então, esses são os restos possíveis. Na outra pergunta, quais números até 15 que divididos por 4 apresentam resto 2? Quais números até 15 que dividido por 4 apresentam resto 2? Então, nós podemos, até o 15, vocês divididos por 4, você já tem lá, né, os restos da divisão por 4. Só que aqui nós temos até o número 12. Se vocês quiserem acrescentar na tabela até o 15, você vai observar, então, se vocês quiserem colocar que tem até o 12, então vocês podem acrescentar o 13, o 14 e o 15 e vai dividindo. E depois vocês vão chegar aqui na sequência. Eu passei um quadro aí com as respostas da divisão de 12 por 2, 3, 4 e 5. Então, vocês podem acrescentar mais números para ser divididos por esses aí. E aí, na sequência, então, nós temos quais os números, então, até 15 divididos por 4 que apresentam o resto 2. Quais são esses números, então? Vejamos, então, aí, nós temos que fazer as divisões e podemos notar, então, que nós temos aí o número 2,
o número 6, o número 10, o número e o 14. Esses números, se dividirmos por 4, vai ter resto 2. Vamos observar? Então, nós temos aí, na divisão por 4, o número 2 tem resto 2, né? O número 6, observe o número 6 na tabela, né? 6 dividido por 4, né? Vai dar aí 1 e vai sobrar 2. E, consequentemente, o número 10. 10 dividido por 4 vai dar 2 e vai sobrar 2. E depois o número 14, que vocês vão ter que acrescentar nessa tabela, né? Para achar o resultado. Porque 14 dividido por 4 vai dar 3, né? 3 vezes 4 é 12. Para 14 sobra 2. Então, o número 14 dividido por 4 vai sobrar resto 2. Então, se vocês fizerem a divisão aí, vou citar um exemplo aqui, né? Do último número que nós colocamos aqui, que é o 14. Vocês vão verificar, ó. Pega o número 14 e divide por 4. O que nós temos? Qual o número multiplicado por 4 que vai dar 14? Nós não temos um número que vai dar exato. O número mais aproximado vai ser o 3. 3 vezes 4, 12. 12. 14 menos 12, 2. Ó, sobrou o resto 2. Então, essa é a resposta das atividades aí da letra C, onde está se fazendo a pergunta: quais números até 15 que dividido por 4 apresentam resto 2? Então, são esses: 2, 6, 10 e 14. Na outra, é possível obter 6 como resto de uma divisão por 5? É possível obter 6 como resto de uma divisão por 5? Justifique sua resposta. Será que é possível, então? Né? Nessa questão, nós não vamos obter resto 6 por uma divisão por 5. Por que não? Porque 6 é maior que 5 e por isso é possível continuar realizando a divisão. Então, nós podemos perceber aí que 6 é maior do que 5. Então, quando 6 é maior que 5, dá para a gente continuar a divisão. Ok? E na questão número 3, nós temos a seguinte atividade. Escreva os números naturais até 20, que dividido por 6 apresentam resto 0. Vocês vão perceber que na tabela aqui nós temos divisão até o 5, né? E vai até o 12. 12, esses 12 primeiros números naturais dividido por 2, 3, 4 e 5. Então, teríamos que acrescentar mais uma tabela para fazer divisão por 6. Nessa atividade, eu peço que vocês, para ser mais rápido, vocês podem até utilizar a calculadora, né? Porque vocês vão ter que pegar um número de 0, 1, 2, 3, né? Vou pôr aqui para vocês verem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até o número 20. Vai pegar esses números todinho e fazer as divisões para você saber se os restos, né,
escreva os números naturais de 20, que dividido por 6 apresentam resto 0 na letra A, resto 2 na letra B e resto 5. Então, você vai ter que pegar e fazer as divisões. Então, vocês vão pegar a divisão, por exemplo, de 0, né, dividido por 6. Divide por 6. Então, nós temos aqui 0 dividido por 6, vai dar 0. Então, 0 vezes 6, 0 para 0, nada. Então, o 0 é um desses números, que dividido por 6 vai ter resto 0. Depois, nós temos o próprio número 6. Então, vocês têm que ir fazendo as divisões, né? Nós pegamos o número 0, agora nós vamos pegar o número 1. Número 1 dividido por 6. Vai dividindo. Pega o número 2, divide por 6. Vocês vão pegar esses números todinho aqui e fazer a divisão. A divisão por 6. Então, tem que fazer essas continhas todinho. Então, por isso que eu falei, se vocês quiserem usar a calculadora para ir calculando, para agilizar, vocês podem fazer isso. Pega o 4, divide por 6, né? O 5, divide por 6, até chegar o 20, tá? 20 dividido por 6, vai dividindo aí até dividir por 6, tá? E aí os números na letra A que tiveram resto 0, vocês pegam e colocam ele. Vou citar outro exemplo aqui. Vou fazer aqui de 6, vamos colocar aqui 6 dividido por 6, ó. 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Para 6, nada. Ó, resto 0. Então, o 6 é dividido por 6 e o resto vai ser 0. Então, aqui vocês podem colocar o 6, né? Depois, qual outro número, hein? Que vai ter resto 0. Nós temos aí também o 12, né? Aqui eu não coloquei o 12. Mas se vocês for na sequência aí, vocês vão encontrar o número 12. 12 dividido por 6 vai dar 2. E vai sobrar resto 0. Então, o número 12 vocês vão colocar aí. E também o número 18, tá? Porque 18 dividido por 6 vai dar 3. E não vai sobrar resto. O resto vai ser 0. Ok? Continue fazendo então. E depois a gente continua a correção.